meu pai, resumindo, meu pai era alcoólatra, minha mãe morava com a minha mãe, meu pai era analfabeto, minha mãe é analfabeta, minha mãe faxineira, Aonde? Em São Paulo? isso em São Paulo. Já eu nasci aqui. E meu pai, devido à bebida, como acontece em muitas casas por aí, né, para não dizer a maioria, o pai agredia minha mãe, agredia a gente e batia na minha irmã, Ele enfim, trabalhava com o quê, seu pai? meu pai era pintor. Era aquele ajudante geral, sabe? Pedreiro, pintor, Sei. E sua encanador. mãe, dona de casa? Minha mãe era faxineira. Os dois analfabetos? Os dois analfabetos. E os dois saíam, e quem cuidava da gente era a Cidinha, que era minha irmã mais velha, que é que fugiu comigo de casa depois. E você vai para a escola com que idade? Você não foi para a escola? Nunca, então, eu ia pra creche. Eu tenho umas vagas lembranças assim da minha mãe me levando pra creche de manhã. Eu lembro do frio pra caramba, assim, a gente acordando cedo. Ela me deixava na creche, eu acho que era período integral. Depois ela me pegava. Então, meu pai, ele brigava muito com a minha mãe, essas tretas pesadas mesmo. E determinado dia, minha irmã começou a fugir de casa. A Cidinha, beijo, Cidinha. E ela começou a sair de casa e quando voltava, meu pai, pancada. Quem mandou ficar na rua, papapá, e Sua começou a irmã? bater. Isso, na gente. Meu Certo dia, só para resumir mais assim, a minha irmã fugiu de casa, eu, ela e o Edson, que era o outro irmão, meu Vocês outro eram em irmão, três? éramos em três. E tinha o Fabinho, que o Fabinho ainda não tinha, eu não tenho muita Nascido. lembrança dele. E a gente fugiu para a rua. E a gente morava na Praça da Sé. Praça da Sé, Praça da Vocês República. moravam. Não, mas você morava onde? Em qual bairro? Morava lá em Tremembé, Zona Norte. Puta merda, longe pra mim. Jardim Tremembé. Fugiram e vieram para A, centro de São a Paulo. gente fugia e vinha para a Praça da República, porque tinha um busão lá, metrô. Minha irmã que sabia pegar, né? Eu lembro que a gente ia para a Praça da República, Praça da Sé, Vale do Anhangabaú, Estação São Bento, Estação São Joaquim, aquele centrinho ali, Estação da Luz. A gente Vocês ficava. foram para dormir na rua? Fomos, porque na verdade não é que fomos, a minha irmã foi e levava a gente, que ela cuidava da gente, que meus pais saíam, lembra? Só que determinado dia ela não quis mais voltar para casa, porque ela sabia que o meu pai ia bater nela. Sabia que a minha mãe, sei lá. Então ela falou: não vou voltar mais para casa. E a gente começou a pedir esmola e viver na rua. Meu Deus. Quantos anos você tinha? Eu não consigo precisar tanto, mas eu me aproximo bem assim dos 5. Por quê? Porque, 5 anos? por que que eu acho que são 5? Porque quando eu ia fazer 8, Né? então a gente tomava banho ali, junto com as pessoas que moravam na rua, geralmente tomavam banho ali. E a gente tomava banho ali. E a gente pedia esmola para se alimentar e pedia esmola para se alimentar e grana também para viver. 2 anos e meio vivendo na rua, você, sua irmã e seu outro É, irmão. rua e FEBEM. Eu lembro que a gente foi para 3 FEBEMs. O E1, o E2, que deve ser unidade 1, né? Ou unidade 2, Você não foi lá para Parelheiros de uma vez? que eu lembre, não. Era FEBEM, não era FEBEM. Fundação Casa ainda, né? Não, era FEBEM, Fundação do Bem-Estar do Menor, que é a mesma coisa hoje em dia, né? E por isso que eu fico mais revoltado, indignado quando querem falar do direito do menor logo para mim. Teve uma briga que eu falei lá, não vou nem citar aqui, tal, que eu falei: quem são vocês para falar do direito do menor para mim? Quem é vocês, inclusive do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, para querer falar de direito do menor para mim? Quem são vocês para falar de trauma para mim? Quem é vocês para falar de frio, de fome, de perda, de destruição de berço familiar? Quem são vocês? Isso em um determinado momento que eu fiquei Tá bom, mas revoltado. daí você fica 2 anos e meio indo para. Por que que você ia para FEBEM? Passava em fazer o Rapa e levava as Então, crianças? eles ofereciam. Eu lembro que uma vez eles estavam, era inverno, eles ofereceram sopa. Ofereceram sopa, aí falaram que lá tinha roupa, tinha cama, tinha cobertor, essas coisas, comida, e a gente foi. E minha irmã era a linha de frente, né? Ela que puxava, a gente ia atrás. Ela tava com quantos anos? 13. Minha irmã devia estar com uns 10, 11. Meu Deus, e o seu outro irmão que tava na rua? O Edson devia ter uns. Ele era um ano mais novo que ela. Se ela tinha 12, ele tinha 11. Se ela tinha 11, ele tinha Três 10. irmãos, uma menina de 12, um cara de 11 e um menino de 5 morando na rua. Isso, De isso. tanto que vocês apanharam. De tanto que assim, que a gente apanhava em casa. Eu não gosto nem de falar tanto assim, porque hoje o que que acontece? Eu vejo meu pai, hoje em dia minha história mudou tanto, cara. Minha história com Deus mudou tanto, que hoje eu convivo com meu pai, eu perdoei o meu pai, eu convivo com a minha mãe, eu perdoei a minha mãe, convivo com a minha irmã, Que legal, cara. perdoei a minha Que irmã. legal. Nem tem coisa que a gente nem precisa perdoar, é só aceitar aquilo que Deus está fazendo, esquece o que a gente já foi vivido, tá ligado? E começa a construir uma história daqui para Você frente. conseguiu perdoar todo mundo. Muito. Não sei se você Seu lembra, pai tá vivo. não sei se você lembra quando eu saí do reality show, encontrar meu pai lá no programa do Eu Gugu. não vi, eu não Sorte a assistia. sua. Encontrei minha mãe no programa daquele Hoje em Dia, deu 3 vezes a audiência da Globo. Foi um negócio, o povo adora essas coisas, né? Adoro.
Então ali, o que que aconteceu? Eu perdoei minha mãe, eu perdoei o meu pai, só que eu não conhecia até então o que era o pecado, o que era o perdão, desculpa. Olha, calhou na hora que eu quero escrever, o Carlinhos aceitou Jesus. Amém? Eu sempre aceitei, eu sempre aceitei. Só que agora eu conheço. Antigamente, como diz Jó, só conhecia de ouvir falar. Hoje eu conheço de ter A experiências com história de Deus. Jó? Você conhece, não? Claro. Então, ele fala: antigamente eu conhecia o Senhor somente de ouvir falar. Mas hoje eu posso ouvir a tua voz, hoje eu posso sentir a tua presença, hoje eu sinto o Senhor falar comigo através da palavra, hoje eu me emociono, eu sou tocado e vivo pela fé e vive por revelação. É diferente o. Continua a sua história. Depois a gente vai Voltando. falar de Bíblia Tá, bastante. você vai me cortando, tá? Que é assunto pra caramba. Então, voltando, aí com mais ou menos, eu acho que 7 anos, a minha irmã me lembrou isso, que eu não lembrava. Ela falou, mas você não lembra que eu cuidava de você na FEBEM, eu cuidava do seu copo, do seu prato, porque os copos tinha tudo nome. E não tinha violência? Tinha, já tinha. Já tinha Naquela pancadaria, época não né? tinha, naquela época não existia lei do menor. Naquela época, filho, a gente era espancado a rodo, assim, a rodo e de Do rodo. nada? Sua irmã também? Minha irmã também. É que assim, tem coisas que ela não se abriu comigo ainda, mas eu creio que um dia ela vai. Eu creio que tem coisas que ela vai. Que um dia ela vai conseguir se abrir melhor comigo, sabe? Então, como eu te falei, o negócio do meu pai e da minha mãe, eu perdoei ali. Ah, você perdoa a mãe, perdoa, tchau, e vai pro seu canto, eu volto pro meu trabalho, pra minha vidinha, e tá tudo bem, tá tudo certo. Quando nasceu meu filho, começaram a cair algumas fichas. De curiosidade, porra, por que será que meu pai. Será que meu pai tentou brigar comigo? Tentou brigar para ser meu pai? Será que minha mãe proibiu ele de ver? Sabe, eu fiquei nessa. E começou algo dentro de mim me perturbar, Lembrança, né? querendo que eu Rememoração. fosse buscar exatamente nas minhas raízes. Tá, mas seu filho, eu tô olhando aqui, ele nasceu em 2011, né? Nasceu em 2011. Certo? Fez 13 anos agora, dia 20, sábado. Que legal. Mas vamos lá, eu queria que você continuasse. Essa história da FEBEM, você vai ficar lá 2 anos e meio, e aí? Quando que você sai de lá para ter alguma vida E- mais decente? Até então você não tinha vivido. Não. Sua vida era um Ah, eu inferno. vivia de acordo com aquilo ali. Na mentalidade de criança, você não projeta muita coisa. Você vai só vivendo. Mas vocês apanhavam dentro da FEBEM do Apanhava, nada. apanhava, era espancado. Tinha rebelião, Apanhava. muita lá. Então, as rebeliões era mais naquelas. Eu passei, se eu não me engano, é que eu não consigo me lembrar qual foi a última que eu fui transferido. Não sei, que a do Tatuapé teve rebelião. E eu creio que eu passei pela do Tatuapé. E quando teve um determinado momento que a gente se separou, eu e minha irmã e meu irmão. Por quê? Porque não podia ficar menina com menino. Certo. Nessas FEBEMs, nessa unidade que a gente ficou, ainda podia. Mas depois que eu fui por orfanato e a última FEBEM que eu tive, já não podia mais misturar menina com menino. Então a gente se separou, imagina. Nunca mais vi minha irmã, nunca mais vi minha mãe. Como nunca mais? Nunca mais. Eu vim reencontrar agora, depois de 30 anos. Minha família toda. E onde estava sua irmã? Minha irmã estava morando em Presidente Bernardes, como ela está hoje. Ela voltou para lá, não sei como. Minha mãe morava Mas lá. a sua mãe morou Minha lá? mãe mora lá. E hoje em dia eu vou lá visitar eles, entendeu? Vou lá encontrar eles, ter esse papo um pouco mais cabeça, tipo, tentar passar para eles, explicar para ele a forma que Deus. Vocês se afastaram ali dentro da FEBEM. Daí você não viu mais nem sua irmã, nem seu outro irmão. Não vi E mais. você falou que tem mais um irmão. Tem o Fabinho. Que fim levou? Então, o Fabinho, o que que acontece? O Fabinho, ele é meu irmão mais novo. Eu não convivi muito com ele. Sua irmã 13, seu irmão 11, 2 anos de Eu tô diferença. Você, chutando, tá? O você, meu 5 ali, e o 5. seu Fabinho tinha o E o quê? Fabinho devia ter 2, 1. Esse nasceu depois de vocês fugirem de casa. Isso, isso. E. Não, mas assim, é que eu não lembro se quando a gente ia pra FEBEM a gente ia visitar, porque eu lembro que eu conheci o Fabinho. É que tem coisas que eu não consigo lembrar muito bem, sabe? E o Fabinho hoje ele se encontra preso, esse meu irmão, que é o meu irmão mais novo. Por E quê? Você sabe? é, é feio, é pesado. Só que assim, se falar aqui, né, Tá vendo? Eu tô calmo aqui, eu tô só banindo as pessoas, mas não, eu. mas deixa a Não, no galera aí. meu estado normal eu xingaria a mãe e o pai. Não, mas deixa aí. Não deixo, essas Deixa, pessoas apodrecem. Isso aqui pra mim é que mas nem o hater. deixa. Mas Ele você é ignora, um tomate. você já Não, finge ele, que não ele deu. apodrece o ambiente. Ele fede. Não, Vai, continue. deixa o povo aí, democracia. Não, que democracia. Para aqui, aqui é ditadura. Não tem essa aqui, ó. Aqui eu sou o Xandão aqui, eu faço o que eu Não, quero. é seu, né, pô? Vai, É, onde você tava? Seu Fabinho. então, o meu irmão ele foi acusado de cometer um crime que ele não cometeu. Até então, beleza, se eu, todo mundo fala isso, né? Aí eu fui atrás para
para tentar ver o que tinha rolado mesmo. Porque para mim, assim, cometeu, tem que pagar e acabou, já era, não tem conversa. Pode ser família, pode ser o que for. Então fui atrás, porque o Fabinho é um cara que as pessoas gostam muito dele, né? Me falaram depois que eu conheci pessoas. Conheci pessoas, não, falei com pessoas da cadeia, Ele está em Presidente Bernardes? tá em presidente, para aqueles lados, ó, Presidente Presidente Bernardes. Prudente, Presidente Prudente. E conversei com o advogado dele, o advogado saiu de lá e veio para cá conversar comigo, me trouxe os autos, me trouxe o boletim de ocorrência feio, crime feio, assim, quádruplo homicídio, um negócio horroroso. Só que tem tudo ali que, tipo, as vítimas não reconhecem ele como, Sei, não não. reconhecem, e tipo, e ele foi torturado, Meu foi Deus. torturado pela polícia e dentre outras torturas para poder, para poder falar que ele tinha cometido o crime, assumir o BO, como a gente costuma dizer. Então ele foi torturado para assumir esse BO e se encontra até hoje Vai ficar preso. quantos anos lá? 20 30? anos já preso, ele pegou máxima. Ele já está há Só, 20 anos preso. só que Deus é tão bom. Ele já Eu está vou há e 20 volto, anos já está preso. 20 preso. Eu tive que ir para uma cadeia para às vezes você sentir como é que é lá dentro. A carência de um preso que não recebe visita, a carência de um preso que não recebe uma marmita, que chama de jumbo, né? Que é a Sei, comidinha que a entra por comida fora. que você levava jumbo pra ele. Isso, então lá Deus me tocou assim de várias formas, inclusive agora de visitar meu irmão. Em breve eu estou indo visitar ele. Mas assim, o Fabinho tem essa história que ele foi torturado, e blá, 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 um crime que ele está pagando por um crime que ele não cometeu. Se cometesse, eu seria o primeiro a falar, fica aí mesmo e mas aí agora eu vou lutar para poder esclarecer isso aí. Mas aí já é uma outra coisa, né? Uma boa parte, talvez, das testemunhas até morreram, né? Não, mas tem ainda. Tem Tem testemunha. história tão louca que você não faz ideia. Minha irmã tá trabalhando com uma pessoa que Tá, conheceu o mas marido. enfim. Essa aqui é muita coisa. Começa a ligar as Tudo coisas, bem, vai então ficar. Não. família depois a gente vê. Volta pra tua história. Quando você Aí, vai sair da FEBEM. então, aí eu tava na FEBEM, eu lembro que eu era molequinho, aí me chamaram. Me chamaram e eu vim. Tinha uma perua, uma Kombi branca dentro dessa FEBEM. E fizeram uma chamada de 10 crianças que iam ser transferidas. Para mim, eu falei, puta, falando ali. Aí chegou essa Kombi da Liga das Senhoras Católicas, mais uma. Eu entrei dentro da Kombi e fui embora. Só que a Kombi foi para um orfanato chamado Educandário Dom Duarte, Onde que é? Santana? lá na Raposo Tavares, Certo. quilômetro 15, ali, em frente ao cemitério israelita. Não sei se você conhece ali. Nossa, longe Enfim, pra burro. é longe. E eu morei um bom tempo lá. Fugi ainda 3 vezes e voltei de lá, porque a gente tinha maneira de fugir, né, da FEBEM. Toda Porque vez a gente fugia. quando você mora muito tempo na rua, você acaba ficando meio. Você vira cachorro de rua, né? Você Você vicia não quer, naquilo, né? você não quer ir para um canil. Não quer tomar banho, não quer, né? Então, mas lá o que acontece? Você chega molequinho, novinho lá e você. Cara, lá tinha tudo. Tinha escola, tinha, tinha refeitório para a gente fazer as refeições diárias, tinha curso profissionalizante, tinha campo de futebol, tinha quadra de futebol, só que era trancado, era fechado. Então, para quem é criança, ali é muita informação para você, né? É muita coisa legal para você se ter. Só que nessa época podia bater ainda, né? Você vai bem ou mal, você não está com seu pai nem com a sua mãe. Tinha Tem briga ainda, porrada. briga pra caramba, tudo quase direto, porradaria e resolvia tudo na mão. Você Bullying, já era grandão. eu já era um pouquinho grande. Só que era mais folgado do que grande. A folga tinha Você- cada baixinho folgado também, mano. Então, lá cada um era por si, Deus por todos, como a gente costuma falar, né? Mas tinha Sua irmã e seu irmão tinham minha sumido. irmã e meu irmão sumiram. Inclusive o Edson não apareceu até hoje, que era o irmão que a gente fugiu. A minha irmã eu vim Como não reencontrar voltou agora. até hoje? Tipo, a gente não sabe onde tá. A Ele gente. já, ele já deveria, se ele tivesse, Então, desculpa, se sim, ele sim. tivesse vivo, ele já teria te Sim. reconhecido. Se ele não tá no limite da sua amargura, Droga, revolta, droga. droga, ego, orgulho, ferido, tal, Mas por quê? às vezes possa estar vivo e não queira aparecer, ou às vezes também já não está entre nós, entendeu? Às vezes já está muito melhor que nós estamos aqui, ó, passando por tudo isso que temos que passar. Pior que eu acho que é verdade isso. Mas você que gosta de Bíblia, posso falar uma palavrinha, uma passagem curta que eu gosto Pode, muito. claro. Salomão fala o seguinte: Salomão é só o cara mais sábio da história, abaixo de Cristo, ó, ele fala: felizes daqueles que já morreram. É, eu também acho isso. Mais felizes ainda são aqueles que não nasceram, que não conhecem a maldade desse mundo. É maravilhoso, Então, né? quando você vira a chave, você fala, mano, eu que eu tô entendendo errado. Esses caras que estão certos, a gente tá tudo errado. Tem outro trecho, não sei se na Bíblia ou não é no Allan Kardec, que ele fala que é tão importante quanto você nascer um berço de ouro é você ter uma morte tranquila. Que Deve são ser. poucas pessoas que têm a bênção de ter uma boa morte, né? Sim, sim. Isso não é bíblico, mas tudo na Existe até a Bíblia Nossa leva a Senhora da isso. Boa Morte, né? Tudo leva a isso daí.
Aí você perdeu esse irmão, Morrer é sumiu, melhor do que viver, do que e tua nascer. irmã sumiu, você só desapareceu. Aí minha irmã sumiu, nunca mais vi vestígios da minha mãe, do meu pai, do Fabinho, que eu vim saber até agora, que eu reencontrei, né? Que eu reencontrei agora brevemente, meu pai, a minha mãe, minha irmã. E ali, cara, é que é muita história, é muita história. E ali eu comecei a querer entender um pouco o lado do meu pai, o lado da minha mãe, e, como eu estava lendo muito a Bíblia, jejuando, e Mas isso quando? isso do nascimento do meu filho para cá. Mas, Ah, não. mas o orfanato que eu fui criado, como eu te falei, Liga das Senhoras Católicas, era um orfanato católico. Mas lá você não era um Então, cristão. então fui batizado, fiz a primeira comunhão, a segunda comunhão, fiz a primeira Lia a comunhão, Bíblia, seguia as li a coisas. Bíblia, tudo. Só que o que acontece? Você não entende. Olha de onde eu vim. Quantos anos você tinha lá? Eu tinha 8. Ah, não dá para entender nada, né? Eu ia fazer 8, eu tinha acabado de fazer 8. Então, mas o que acontece? Por isso que na Bíblia fala que quando a sementinha é plantada, já era. Quando eu comecei a ler, quando eu estava mais velho já, e quando eu tive uma experiência que eu te falei, depois a gente pode se aprofundar nessa loucura, eu tive uma experiência direta, pessoal, com o Espírito Santo. Eu acredito. Não, é uma experiência fora do corpo. Já Sim, viu EQM, experiência de quase morte, experiência fora do sim, corpo, arrebatamento? sim. É daí para mais. Arrebatamento é quando vai e não volta, né? Depois, hã? Arrebatamento não volta. Então, mas você pode ter uma experiência de Uhum. arrebatamento e ser devolvido. É, É pode. uma experiência. Não chega a ser o Não, arrebatamento. vamos falar então, para soar mais leve, vamos falar de uma viagem astral, Tá bom, tá ótimo. né? Aí eu acho que soa mais leve para Mas as volta pessoas. lá, vamos voltar para a escola lá católica. Então, aí eu não tinha tanto esse conhecimento, mas isso veio refletir depois da minha vida adulta, porque eu lembrava de cada detalhe, eu lembrava de cada historinha, eu lembrava de cada estudo que eu tive ali dentro, também de cada pancada, de cada espancamento, mas também você lembrava de tudo. Quando eu tive essa experiência, que foi me mostrado tudo isso. Você volta no tempo, entendeu? Você volta com uma criança mesmo, você volta em todos os momentos para que você perceba que é um propósito de vida.